Imposto sobre importações, imposto sobre exportações e imposto sobre as importações. Histórico, conceito, incidências, alíquotas, legislações e contabilização. Imposto de importação. É um tributo federal que incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. São ainda considerados estrangeiros os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes de fabricação nacional adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia, exportados para execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao país. Dessa forma, também é considerada estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, salvo exceções abaixo relacionadas. Enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado, devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo ou para substituição, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra ou de calamidade pública, ou por outros fatores alheios à vontade do exportador. Também denominado usualmente como tarifa aduaneira, direitos de importação, tarifa das alfândegas ou direitos aduaneiros, o imposto de importação é um tributo de competência da União. E assim se justifica porque, em se tratando de um imposto com implicações no relacionamento do país com o exterior, seu trato deve caber, na verdade, ao governo federal, responsável por este relacionamento, que deve ser uniforme no âmbito internacional. Ademais, este imposto possui também grande importância no cenário externo, tendo em vista as negociações de inúmeros tratados, visando a necessidade de integração dos países e a abertura econômica. Função do imposto de importação. Apesar de toda a reclamação dos importadores em relação a algumas alíquotas do imposto de importação, esse tributo possui função regulatória, não tendo objetivos fiscais, mas sim de regulação da atividade econômica. Até mesmo para poder exercer sua função, o imposto de importação não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado no mesmo exercício financeiro pelo Poder Executivo. Sim, é claro que, como qualquer tributo, ele arrecada recursos para a União, mas muito pouco em relação ao total. Dados da Receita Federal dos últimos anos mostram que o montante recebido com o imposto de importação representa menos de 3% do total de tributos arrecadados. É o imposto de renda cobrado das pessoas físicas e jurídicas o tributo mais expressivo para a União, quase 30% do total. O imposto de importação tem sua legislação básica no Decreto-Lei nº 37 de 1966. Fato gerador do imposto de importação. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no país. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para consumo, inclusive no caso de despacho para consumo de mercadoria sob regime suspensivo de tributação e de mercadoria contida em remessa postal internacional conduzida por viajante, sujeita ao regime de importação comum. No dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de importação comum, bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada, mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira, ou
mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na hipótese em que tenha sido consumida ou revendida ou não seja localizada. Na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria ou na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica. Base de cálculo do imposto de importação. A base de cálculo do imposto de importação é quando a alíquota for o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7 do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, e quando a alíquota for específica à quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida. A alíquota do imposto de importação. A alíquota do imposto de importação pode ser consultada na planilha disponibilizada pelo governo e utilizada periodicamente no endereço Listas Vigentes. A Receita Federal também disponibiliza o simulador do tratamento tributário e administrativo das importações, o qual traz as informações abaixo. Descrição da NCM, taxa de câmbio, alíquota do imposto de importação, alíquota do IPI, alíquota do PIS importação, alíquota do COFINS importação, informação de incidência ou não, tratamento administrativo aplicado à NCM consultada. Existem também alguns sistemas pagos de consulta ATEC, os quais geralmente possuem também outras informações complementares, além das descritas acima, bem como ferramentas que auxiliam a classificação da mercadoria. Hipóteses de não incidência do imposto de importação. O imposto de importação não incidirá sobre mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegar ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição, e que for redestinada ou devolvida para o exterior. Mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine à reposição de outra anteriormente importada, que se tenha revelado após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda ou Economia. Mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda ou Economia. Embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para a subsidiária integral no exterior, que retorne ao registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem. Mercadoria estrangeira destruída sob controle aduaneiro sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de desembaraçada, e mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruída. Quais os tributos incidem sobre os produtos e insumos importados? O primeiro passo é entender que a base de cálculo para o processo de importação é chamado de valor aduaneiro, que contempla todos os pagamentos efetuados ou a efetuar relacionados à operação. Ou seja, o valor aduaneiro é a soma do valor pago pela mercadoria, mais os seguros internacionais, custos logísticos e movimentações realizadas dentro do porto. Existem duas categorias de tributos que incidem sobre os itens importados: a estadual e a federal. Na primeira, temos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS.
um tributo estadual que também é cobrado em produtos de origem nacional. Na segunda, temos os tributos federais: Imposto de Importação, Impostos de Produto Industrializado, IPI, Programa de Integração Social, PIS, e Contribuição para Fins Sociais, COFINS. Cada tributo tem sua particularidade. Imposto da Importação. Baseado na nomenclatura comum do Mercosul, NCM, que define o tipo de mercadoria, a alíquota do imposto de importação pode ser de 0 a 35%. Para calcular, é simples. Basta consultar a tabela de tarifa externa comum, TEC, e aplicar a alíquota fixada sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Caso sua importação tenha origem em algum país do Mercosul, vale saber que há a possibilidade de obter a isenção dessa taxa, desde que o produto esteja fora da lista de exceções que cada país membro elabora individualmente. Imposto da Exportação. Segundo a Constituição Federal, artigo 153, o imposto da exportação é de competência exclusiva da União. Tem como fato gerador a saída de produto nacional ou nacionalizado do território nacional. Uma de suas características é a cobrança como função fiscal e regulatória, não só na medida em que se presta à arrecadação, mas também de acordo com a variação de suas alíquotas, a disciplina do fluxo de exportação. O imposto de exportação não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado no mesmo exercício financeiro. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto de exportação. Na legislação ordinária, temos o Decreto-Lei nº 1578, de 77, que dispõe sobre o imposto de exportação. Fato gerador do imposto de exportação. O imposto tem competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados. Tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 23 do CTN. O fato gerador se caracteriza com o fato material da saída de produto nacional ou nacionalizado para outro país, qualquer que seja a finalidade de quem remete, e não com o negócio jurídico da compra e venda do exportador para o estrangeiro, com exceção dos casos pessoais, como bagagens, estabelecidos no artigo 23 e artigo 1º do Decreto-Lei nº 1578, de 77. Não importa que se trate de doação ou mercadoria do próprio remetente, o fato da saída para fora do país ocasiona o fato gerador. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação ou documento equivalente. O Poder Executivo relacionará os produtos sujeitos ao imposto. Base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pelo Poder Executivo mediante ato do Conselho Monetário Nacional. O preço à vista do produto, FOB, ou posto na fronteira, é indicativo do preço normal. Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for suscetível de oscilações bruscas no mercado internacional, o Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo para apuração de base de cálculo. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda
das mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao seu custo de aquisição ou produção, acrescido dos impostos e das contribuições incidentes e de margem de lucro de 15% sobre a soma dos custos, mais impostos e contribuições. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Alíquotas. A alíquota do imposto é de 30%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 150%. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Devido ao fato de que o equilíbrio da balança comercial depende fundamentalmente do esforço de exportação e que o imposto é extrafiscal, o imposto é minimamente exigido, sendo comum o uso da alíquota zero, pois o fator constitutivo do dever tributário não está na sua hipótese de incidência, ou fato gerador, mas sim no mandamento da norma de tributação. Contribuinte. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar, considerada qualquer pessoa que promova a saída de produtos do território nacional, podendo também a lei equipar terceiro ao exportador. Artigo 27 da CTN e artigo 5º do Decreto-Lei nº 1578 de 77. Não efetivada a exportação do produto ou ocorrendo o seu retorno na forma do artigo 11 do Decreto-Lei nº 491, de 5/3 de 69, a quantia paga a título de imposto será restituída a requerimento do interessado acompanhado da respectiva documentação comprobatória. Decreto-Lei nº 1578, de 11 de outubro de 1977. O artigo 8 diz: no que couber aplicar-se-á subsidiariamente ao imposto de exportação a legislação relativa ao imposto de importação. Artigo 9. O produto da arrecadação do imposto de exportação constituirá reserva monetária, a crédito do Banco Central do Brasil, a qual só poderá ser aplicada na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Incentivos fiscais na exportação. O Brasil utiliza um tratamento fiscal diferenciado como estratégia para o incentivo das exportações nacionais, com o intuito de incrementar as vendas externas e gerar riquezas para o nosso país. Abaixo está relacionado os principais tributos federais e seus benefícios para os exportadores. IPI. Impostos sobre produtos industrializados. São imunes da incidência do IPI, os produtos industrializados destinados ao exterior. ICMS. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. As exportações de produtos industrializados são imunes ao ICMS. O ICMS não incide sobre os produtos primários e semi-elaborados. COFINS. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. A isenção de COFINS sobre as receitas oriundas da exportação de mercadorias. PIS. Programas de Integração Social. As exportações são isentas do PIS. ISS. Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior.
O Reintegra é um outro incentivo fiscal à exportação, o qual tem por finalidade retornar o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos exportados.